Alô, comunidade das redes sociais. Hoje eu nem gostaria de fazer aquelas introduções que eu faço a respeito dos meus vídeos. Hoje eu gostaria de ir direto ao assunto devido ao meu dia de indignação. Eu acho que todos têm o direito de ter um dia de indignação diante de uma necropolítica que vem sendo implementada no Brasil já há algum tempo. E há momentos que as famílias, as pessoas, eu, só temos o direito de sentar e chorar diante dessas mais de 300 mil mortes que nós alcançamos. E hoje recebi mais uma notícia. Primeiro, recebi lá no início uma notícia do falecimento da Lucilene Peclar, que era a vice-reitora de um dos colégios que eu dava aula, que se chamava Abílio Henriques, e agora teve até o seu nome mudado para o nome dessa subdiretora, Lucilene Peclar. E aquilo impacta bastante, porque às vezes você convive com uma pessoa durante anos, como nós convivíamos com a Lucilene, e ela se foi. Era uma pessoa que literalmente levava aquela escola nas costas. E como nós ficamos? Como as famílias ficam diante dessa situação? Evidentemente que a pandemia chegou, mas a questão é o tratamento que vem sendo dado a ela. Depois perdi também um primo, o Nilson Raimundo, era meu primo. E hoje chegou mais uma notícia, né? Uma pessoa que eu nem tinha tanta intimidade, mas era um músico, foi um dos primeiros grandes músicos que eu conheci. Carinhosamente nós o chamávamos de Miltinho, Milton Carvalho, ou Milton de Carvalho. Não tinha tanta intimidade, mas era uma pessoa que de vez em quando nos falávamos através do Facebook, esporadicamente, mas nos falávamos. Um grande músico, né? Vão lá ao meu Facebook. O meu Facebook é Eldon de Azevedo Rosa, e vocês vão ver lá, coloquei lá uma homenagem dele tocando trompete, um grande trompetista, uma perda irreparável. Então, diante de situações como essa, o que fazer? Se não sentar e chorar, né? Então, meus sentimentos a Marlene e o Milton, os pais, meus sentimentos a Kátia e o Bebeto, os irmãos, os filhos e netos do casal, né? A Olívia e o Miltinho, né? A Olívia é a viúva. Então, o que fazer diante de uma situação como essa? E por que eu estou falando de política diante de uma situação como essa? Alguém me perguntaria, mas você está politizando? Estou porque nós poderíamos não ter perdido muitas pessoas se o pangaré da República não praticasse necropolítica. Necropolítica é literalmente a política da morte. Bolsonaro sempre foi uma pessoa que se utilizou da estética da morte para fazer política, para fazer inclusive suas reivindicações políticas, e isso desde a época que ele estava no exército. Aliás, foi expulso por razões de tentativa de explosão de setores do exército, de setores da cidade. Está nos autos do exército. Os relatórios do exército já falam lá, os relatórios da época, da sua grande ambição, da sua falta de raciocínio lógico, que é evidente, mas a política da morte sempre foi um tema muito presente no discurso de Jair Bolsonaro, quando ele dizia que para o Brasil melhorar precisaríamos ter uma guerra civil, fuzilar uns 30 mil brasileiros,
onde ele sempre falou e já falava desde a década de 90 que era a favor da tortura, do pau de arara. Então, essa necropolítica que se utiliza da estética da morte para fazer propaganda de violência, sempre fez parte. Então, essa necropolítica que se utiliza da morte para se promover é da sua trajetória. Então eu vou politizar sim, porque nós poderíamos não ter perdido muitas pessoas amadas se ele não praticasse a necropolítica. E ele sempre praticou necropolítica, se utilizando da estética da morte para se promover politicamente. Então, esse boicote às políticas de combate à pandemia, esse incentivo constante ao uso de cloroquina e outros tratamentos alternativos não comprovados pela ciência, ele saindo e realizando aglomerações, não usando máscara, ele sempre teve uma política de boicote ao combate à pandemia. Ou seja, tudo o que a ciência fala, ele e os seus seguidores seguem no caminho contrário. Então ele é um dos responsáveis, sim, por essa tragédia que está acometendo o povo brasileiro e pelo fato de nós estarmos perdendo muitas pessoas. E aqui eu estou citando 3. A Lucilene Peclá, o meu primo Nilson Raimundo e agora o Miltinho. A dimensão dessa perda, então, é muito grande, porque por mais que eu não tivesse tanto contato assim, o cara era um talento extraordinário. Desde a sua adolescência ele já era regente, né, de corais, de orquestras, né? E então uma perda assim, uma perda irreparável. Então eu gostaria de falar das responsabilidades. E por isso gostaria também de falar não só das responsabilidades do presidente da República, mas falar das responsabilidades de Rodrigo Maia, que foi um dos responsáveis para que nós chegássemos a essa situação. E por quê? Porque Rodrigo Maia se acovardou, Rodrigo Maia foi frouxo diante da possibilidade de colocar o impeachment para frente. Porque fazia cálculos políticos. Não, se o presidente perder, se a gente perder e o impeachment não emplacar, é porque ele vai se fortalecer. E como havia uma animosidade constante entre Bolsonaro e ele fez o cálculo de que se ele colocasse o impeachment e o impeachment não emplacasse, aquilo poderia prejudicá-lo politicamente no futuro. Então o cálculo foi feito nesse sentido. Só que esse cálculo, eu penso que ele seja errado, por quê? Porque quando o Bolsonaro se vê acuado, ele dá uma maneirada nos seus radicalismos e nas suas inconsistências. Então, se o impeachment fosse colocado, ele poderia ter feito uma política de combate à pandemia melhor e muitas vidas poderiam ter sido salvas. Então, na minha modestíssima opinião, além do Bolsonaro ser responsável criminalmente pelo que está acontecendo, e um dia ele será julgado, com certeza, inclusive em Haia, por questões humanitárias, vamos lutar para isso. Este espaço aqui, esse canal pequeno, de apenas 2.009 inscritos, e que tem mais ou menos mais de 1.000, às vezes 1.600, 1.700 visualizações por vídeo, é pouco? É. Mas este canal vai lutar para que isto aconteça, para que Bolsonaro responda criminalmente e um dia responda por crimes humanitários, por tudo o que ele está fazendo.
Mas também não podemos nos esquecer das responsabilidades de Rodrigo Maia, porque se ele tivesse colocado o impeachment, se ele não tivesse se acovardado, se ele não tivesse sido frouxo, que o senhor Rodrigo Maia foi frouxo, nós talvez não teríamos perdido tantas pessoas assim. Então, esses dias eu gravei um vídeo falando de distribuindo responsabilidades. Então vamos distribuir as responsabilidades, sim. A responsabilidade de hoje estarmos passando por isso também é do senhor Rodrigo Maia. Porque se o presidente que está na vice-presidência, ou seja, se a pessoa que está na vice-presidência, o Mourão, tivesse assumido, ele teria assumido com a pauta também de combate à pandemia, porque ele não teve a legitimidade do voto. Então eu acho que aquele cálculo político frio de o Bolsonaro não vai sofrer o impeachment porque ele tem o apoio do Congresso, até porque coloca o impeachment e depois a gente vai ver, porque as coisas podem mudar, mas principalmente se o impeachment tivesse sido colocado, ele teria recuado nas suas inconsistências políticas, como agora começa a recuar. E o atual presidente da Câmara está sendo um pouco mais duro, chamando a responsabilidade da presidência da República também, porque são mais de 300 mil mortos, talvez cheguemos a 500 e 600 mil, e ninguém quer assumir esse ônus, ninguém quer colocar esse ônus nas suas costas. Mas eu digo aqui, neste canal, o senhor Rodrigo Maia não vai escapar das minhas denúncias, porque ele se acovardou, ele foi frouxo diante dos desmandos de Jair Bolsonaro. Agora vamos ver este presidente da Câmara, que já deveria ter sido mais enérgico há muito tempo. Talvez agora, diante dos avanços da pandemia, porque 300 mil pessoas mortas é muita gente. Hoje eu cheguei num determinado esgotamento na minha indignação, mas eu não estou sozinho nessa. Tem muita gente que está nessa junto comigo. E eu não quero partir e eu não quero perder mais pessoas. Então, vamos começar a colocar as responsabilidades. Eu não vou escapar à minha responsabilidade de professor e de influenciador digital diante dessa situação. Então chegou sim o dia da minha indignação. Isso não vai ficar assim. Mas eu gostaria de afirmar e reafirmar a responsabilidade do senhor Rodrigo Maia diante dessa situação. Diante dessa grave situação. Eu não sei qual será, daqui para frente, o papel do atual presidente da Câmara, que parece ser um pouco mais duro com o senhor Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é aquilo ali. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Porque o mentor intelectual dele se chama Olavo de Carvalho. E uma vez perguntaram para o mentor intelectual desse governo, que só não foi ministro da Educação porque eu não quis, porque eu já vi vídeos dele sendo convidado de boca. Tudo bem que era momento de campanha, mas eu já vi vídeos dele sendo mencionado para futuro ministro da Educação, quando o Bolsonaro estava em campanha. E uma das coisas que o Olavo de Carvalho falou uma vez, que o repórter perguntou para ele: o que você pretende? Você sabe o que o Olavo de Carvalho falou? Eu quero foder tudo. Eu quero foder tudo. Você acredita que esse também é o objetivo do Bolsonaro? Ah, você não acredita não, né? O Bolsonaro quer nos levar a um conflito social chamado guerra civil. Ele já falou sobre isso no passado.
ele se utiliza da estética da morte para fazer política. Ele pratica a necropolítica. Chegamos a mais de 300 mil mortos. E eu quero afirmar e reafirmar a responsabilidade do senhor Rodrigo Maia, que foi frouxo diante de toda essa situação. Ok, galera? Vocês são do coração.